Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 ao 17. A palavra de Deus diz desta forma: Amados, eu os advirto, como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por Ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Senhor nosso Deus e Pai, Deus glorioso e maravilhoso, em cuja presença nos encontramos, pedimos agora neste momento, ó Senhor, capacidade proveniente do Senhor, para transmitir o Teu querer, a Tua vontade, a Tua palavra ao Teu povo. Pedimos também ao Teu povo, à Tua igreja, que sejam atentos à Tua voz, e que haja reverência neste momento, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito ministra aos nossos corações. E que nós, tanto eu que pronuncio, quanto aos demais que ouvem, sejamos plenamente edificados e abençoados pelo Senhor. É assim que oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. A carta de Pedro, ela foi escrita a cristãos que viviam como minorias desprezadas dentro do Império Romano. Eles eram chamados de estrangeiros, sectários, inimigos do povo, e eram vistos por muitos com desconfiança, e também havia muita hostilidade. Mas Pedro, nesse texto, mostra que mesmo num contexto de rejeição, os crentes precisam ter uma missão em destaque, uma missão de suma importância, a saber, viver de tal modo que as boas obras falem mais alto do que as acusações que são feitas contra as nossas vidas. O texto diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Somos peregrinos, igreja, porque nós somos cidadãos dos céus, vivendo aqui nessa terra. E por essa razão, o nosso comportamento, o nosso testemunho, ele é de suma importância, ele é fundamental. O testemunho visível da graça do Deus invisível se manifesta através do nosso porte, do nosso comportamento em meio a esse mundo no qual nós estamos vivendo. E por falar nisso, o tema da mensagem de hoje é: vivendo com boa conduta em um mundo hostil. Vivendo com boa conduta em um mundo hostil. Mas para que isso torne-se uma realidade em nossas vidas, nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. E o texto bíblico fala que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Você, meu irmão, você é um peregrino. Você, minha irmã, você é uma peregrina. Você é um forasteiro, você é uma forasteira. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Pedro começa aqui usando a expressão amados, lembrando o carinho pastoral de Deus.
mostrando o amor que Deus tem para conosco. Nós somos amados do Pai, nós somos amados de Deus, somos amados do Pai, somos amados de Deus, porém com uma responsabilidade para com esse Deus que nos ama. E antes aqui de Pedro começar a exortar, de orientar a igreja, ele reafirma a identidade da igreja. Ele diz: somos peregrinos, ou seja, que não pertencemos a este mundo, somos forasteiros, isto é, nós estamos aqui de passagem. Olha, irmãos, isso é glorioso. Nós não pertencemos a este mundo, nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós somos forasteiros, nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos aguardando o dia, a hora e o momento em que o Senhor da sua vida, o Senhor da nossa vida, o Senhor da igreja virá buscar o seu povo, virá buscar o seu rebanho, porque Ele nos fez uma promessa. Ele disse lá em João 14 que não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei, para que vocês estejam comigo para todo o sempre. Esta é a nossa esperança, é a nossa expectativa, e por essa razão nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós vivemos neste mundo, mas estamos aqui de passagem, somos apenas forasteiros. Portanto, o cristão vive aqui, mas pertence a outro reino. Nós pertencemos ao reino dos céus, e isso é maravilhoso, igreja, isso é glorioso, saber que nós pertencemos ao reino dos céus. Nunca se esqueça, este mundo não é o seu lar definitivo, este mundo não é a sua casa eterna, mas nós estamos aguardando novos céus e nova terra, um lugar preparado por Deus para as nossas vidas. Somos cidadãos dos céus e devemos viver neste mundo como embaixadores de Cristo. Precisamos viver neste mundo fazendo a diferença, e por essa razão nós não podemos, nós não devemos nos conformar com os valores daqui, mas nós precisamos representar os valores do reino de Deus. E por essa razão, igreja, nós precisamos guerrear contra os desejos da nossa carne, guerrear contra os desejos do nosso coração. O texto bíblico diz que vos abstenhais das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Aqui Pedro usa uma linguagem de batalha, de guerra. E a nossa guerra, igreja, ela não está apenas lá fora, mas a nossa guerra, o nosso pleito, a nossa batalha, ela também acontece dentro de nós, em nossos corações. Os desejos carnais como egoísmo, sensualidade, orgulho, ira, inveja, isso tudo enfraquece a nossa comunhão com Deus, enfraquece a nossa alma e nos tira do nosso objetivo, que é de fazer a diferença no mundo em que Deus nos tem colocado. O verbo abster-se aqui, que o texto bíblico usa, indica que nós devemos manter uma distância intencional, ou seja, nós não podemos, em hipótese alguma, ignorar o pecado, ou até mesmo brincar com o pecado, mas nós precisamos fugir da aparência do mal, nós precisamos a todo custo evitar o pecado. E devemos nos esforçarmos para estarmos indo até a presença de Deus através da nossa obediência e da nossa fidelidade aos preceitos do Senhor contidos em Sua palavra, que é a Sua vontade para as nossas vidas. E não se pode vencer o mundo, igreja, cedendo ao pecado, cedendo aos prazeres desse mundo.
Mas só podemos vencer este mundo, só podemos vencer o pecado, se primeiro nós conseguirmos, através do Espírito Santo, produzir o fruto chamado de domínio próprio. Isto não é um fruto que você produz, isto não é um fruto que depende do seu conhecimento, da sua capacidade, do seu esforço. Depende sim da sua vontade, mas é um fruto que é gerado, que é produzido em mim e em você, através do Espírito Santo de Deus. E quando nós, como servos e servas do Senhor, produzimos este fruto, o fruto do domínio próprio, nós conseguimos trilharmos e andarmos nas veredas da verdade, na presença do Senhor, passando pelos vales, passando por dificuldades, enfrentando lutas externas e internas, mas ainda assim, sendo mais que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o maior campo missionário, igreja, é o nosso coração, é um coração transformado. Então, antes de nós pensarmos muitas vezes em sairmos para fora, e a igreja é chamada assim a sair para fora para anunciar as boas novas do Evangelho. Antes, porém, nós precisamos também olhar para o nosso interior, olhar para o nosso coração e pedir diariamente a transformação de Deus para as nossas vidas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas ainda assim, o velho homem e a velha mulher insiste em levantar-se, insiste em ressuscitar. E se nós não vigiarmos, lá estamos nós novamente fazendo tudo aquilo que no passado praticávamos e fazíamos, e pior ainda, conforme o tempo vai passando, e nós não vamos nos atentando, e nós não vamos vigiando, nós vamos ficando amortecidos para com a voz de Deus, nós perdemos a sensibilidade com as coisas espirituais e não ouvimos mais o Espírito Santo falar em nossos corações. A palavra do Senhor é dita, é falada, mas nós não damos mais credibilidade à palavra do Senhor, porque nós deixamos de vigiar, nós deixamos de dar valor àquilo que é mais importante, que é a voz do Senhor, e também fazer uma análise das nossas vidas e pedirmos graça e misericórdia do Senhor para nós. Nós precisamos, igreja, a todo momento nos convertermos. E o que é se converter? É só o dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador? Não, a conversão, ela acontece a todo momento na vida do crente. E o que é a conversão? É mudança de direção, é mudança de caminho. No grego usa-se a palavra metanoia, que é a mudança de pensamentos, que vai corresponder também à mudança de atitudes e de ações. Portanto, para que nós possamos vencer as lutas e as batalhas deste mundo, precisamos também vencer as batalhas internas que ocorrem dentro da nossa alma, do nosso coração, mas nós só conseguiremos isso com a presença de Deus em nossas vidas. E olha, igreja, Deus se faz presente em nossas vidas, viu? Deus se faz presente em sua vida. A palavra de Deus fala que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade, Deus, Espírito Santo, Ele habita no seu povo, Ele habita na sua igreja, Ele habita em nosso interior, e Ele nos faz capazes de vencermos a tentação, de vencermos o pecado e permanecermos na condição de vencedores, não por nosso mérito, não por nossas forças, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que é grande, é poderoso e é Senhor em nossas vidas. O texto prossegue dizendo que para termos uma conduta boa em um mundo hostil, também é necessário que nós venhamos a ter um modo de vida exemplar diante dos ímpios, mantendo exemplar o vosso procedimento entre os gentios, para que, naquilo que falam mal contra vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras,
Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sabe, igreja, os cristãos lá do primeiro século, eles eram acusados injustamente de serem canibais por causa da ceia do Senhor. Eles eram acusados de imoralidade por causa do amor fraternal. Eles eram acusados de rebeldia porque eles não cultuavam o imperador. E então Pedro diz assim: vivam de modo irrepreensível. Note que Pedro não disse aqui defendam-se, se oponham, mas Pedro diz da seguinte maneira: vivam de modo irrepreensível, ou seja, vivam de modo exemplar, vivam de maneira nobre, vivam de maneira honrada, vivam como um cristão, viva como um pequeno Cristo, vivam como um imitador de Jesus. E um testemunho destes, um testemunho com a nossa existência, um testemunho com as ações, um testemunho sem palavras, mas um testemunho silencioso com a nossa prática de vida, é coerente, é poderoso e desarma as mentiras e atrai os olhos dos nossos acusadores para o Senhor. Então veja, irmãos, que o nosso comportamento, a nossa conduta aqui na terra, ela é importante, ela faz uma grande diferença, e é por isso que o Senhor chamou a sua igreja para ser luz, é por isso que o Senhor chamou a sua igreja para ser sal. Em outras palavras, é por isso que o Senhor chamou a sua igreja para fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença neste mundo que somos forasteiros, neste mundo no qual estamos de passagem. Nós estamos neste mundo para testemunharmos de Cristo Jesus, para proclamar as boas novas do Evangelho, mas proclamar as boas novas do Evangelho não é apenas na pregação, não é apenas no evangelismo, mas também é através da nossa conduta, através do nosso comportamento. As pessoas, elas poderão até duvidar das suas palavras, mas elas não poderão negar a beleza de uma vida moldada e transformada por Cristo, quando ela anda em consonância com a palavra de Deus. Então as suas atitudes, igrejas, falarão mais alto do que as suas palavras. E a nossa melhor defesa, a melhor defesa para o cristão é o nosso caráter mudado e transformado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas também é importante, para que nós tenhamos uma boa conduta neste mundo hostil, que nós sejamos submissos e que o nosso testemunho seja digno diante também das autoridades. É o que nos ensina a palavra de Deus: sujeitai-vos por causa do Senhor a toda instituição humana, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como enviados por ele. Aqui Pedro está falando de governos muitas vezes injustos, como era, por exemplo, o governo do imperador Nero. Mas mesmo assim, o Espírito Santo, através da vida de Pedro, chama os crentes a respeitarem a ordem civil, não por medo, mas por causa do Senhor. E essa submissão aqui, igreja, não é uma submissão cega e desprovida de raciocínio, mas é um reconhecimento da soberana mão de Deus agindo e operando. É um reconhecimento da soberania de Deus. Embora os nossos líderes, embora aqueles que estão em eminência, embora as autoridades constituídas, elas não servem a Deus, elas não estão na presença de Deus, elas estão cometendo muitas injustiças, ainda assim, a palavra de Deus nos pede que nós venhamos a respeitá-los, a não fazermos motins,
a não fazermos levantes. Porque eles são bonzinhos? Não. Porque temos que ter medo deles? Não. Mas devemos respeitar as autoridades, porque esta é a vontade do Senhor. A Bíblia fala que toda autoridade que está constituída, ela foi constituída por Deus, com um objetivo, com uma razão. Agora, se aquela autoridade faz jus à sua posição, é entre ele e Deus. Mas o meu papel e o seu papel, segundo a palavra do Senhor, é respeitarmos as autoridades. Agora, é claro que nós não vamos obedecer a autoridade nenhuma a partir do momento que essa autoridade começa a confrontar a palavra de Deus. A partir do momento que essa autoridade começa a colocar a nossa fé em xeque-mate. A partir do momento que essa autoridade começa a nos colocar algumas opções, ou vocês fazem desta forma, ou vocês fazem da outra forma. Neste caso, importa mais obedecer a Deus do que os homens, nos ensina a santa e gloriosa palavra do Senhor. Mas respeitar as autoridades por causa do Senhor, significa que a nossa obediência às autoridades é uma forma de testemunhar a nossa fé. Versículo 15 diz assim: pois assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Boas obras, elas são capazes de silenciar as calúnias. O bem, igreja, é a resposta mais eficaz contra o ódio que é direcionado contra as nossas vidas e que muitas vezes é direcionado contra a igreja do Senhor. Portanto, o cristão não deve ser reconhecido por protestar contra tudo, mas o cristão precisa ser reconhecido por agir com integridade e respeito. A submissão por amor a Cristo é mais poderosa que qualquer rebelião e que qualquer ideologia. Então, igreja, é necessário que nós venhamos a nos submeter ao querer e à vontade de Deus para com as nossas vidas. Nós precisamos entender que uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que nós já estamos crucificados com Cristo, o que importa já não é mais o meu querer, já não é mais a minha vontade, já não é mais a minha justiça. Aliás, falando-se em justiça, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim que toda a sua justiça, toda a sua razão própria, por causa do amor a Cristo, ele considerava isso como trapo de imundícia. E de igual modo deve ser assim também entre nós. A nossa justiça, meus irmãos, a justiça do homem, o senso de justiça humano não traz justiça, só traz confusão, só traz mais complicações ainda, torna a nossa vida muito mais difícil ainda. Mas a justiça divina traz paz, traz bênção, traz orientação, traz tudo aquilo de que nós precisamos. É por isso que a palavra do Senhor diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E é por isso que a palavra do Senhor continua dizendo o seguinte, que a vingança pertence ao Senhor. Deus é vingador das nossas vidas, Deus é vingador das nossas causas, Deus é o nosso advogado por excelência, advogado e juiz das nossas almas. Mas o texto prossegue falando, meus irmãos, da nossa liberdade. Nós temos liberdade em Cristo, mas o texto nos fala que essa nossa liberdade é uma liberdade com responsabilidade. Olha o que o texto diz: como livres, e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Aqui Pedro mostra que o equilíbrio entre liberdade e obediência, ele é essencial, ele é importante.
ele vem através do conhecimento obtido na palavra de Deus. Todo cristão, ele é livre em Cristo Jesus. Mas esta nossa liberdade, ela, em hipótese alguma, é licença para o pecado, mas ela é uma oportunidade para serviço, para adoração e para servir ao Senhor em espírito e em verdade, para servir ao Senhor com compromisso, com fidelidade, para servir ao Senhor com autoridade. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. É o que nos ensina a palavra de Deus. E aqui nós encontramos pelo menos 4 mandamentos curtos, mas poderosos. O primeiro mandamento, honrar a todos. Isso é tratar cada pessoa com dignidade. Trate as pessoas com respeito, trate as pessoas com dignidade, sejam elas quais forem. Tenham elas quais funções sejam, mas se é o seu semelhante, se é o seu próximo, se é uma vida, se é uma pessoa, você precisa honrá-la. Trate todas as pessoas com a dignidade que lhe é devida. Em segundo, amar os irmãos. Isso é o cultivo da unidade dentro da igreja. Nós precisamos amar a igreja não apenas de palavras, mas precisamos amar através do nosso comportamento, através da nossa conduta. Um sorriso, um abraço, um preocupar-se com o irmão, um perguntar como é que você está, meu irmão, como é que foi o seu dia. É perceber quando o irmão está passando por uma situação, se aproximar, oferecer um apoio, uma ajuda, aquilo que estiver ao seu alcance. Não precisa muito não, o pouquinho que você oferecer, mas se você oferecer com amor, com sinceridade, fará uma grande diferença na vida do seu irmão e na vida da sua irmã. E com isso você estará cultivando a unidade dentro da igreja do Senhor. Em terceiro, temer a Deus. Isto é viver com reverência, com respeito. Não é viver com medo daquilo que Deus pode fazer com a minha vida, mas é viver respeitando a Deus, reverenciando a Deus. Saber que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o Criador de tudo aquilo que existe, é o Senhor de todo o universo, e que Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, que Ele é onisciente, que Ele está em todos os lugares, ou seja, Ele conhece todas as coisas, que Ele é onipresente, que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e que ainda assim, com tudo isso que nós acabamos de mencionar, Ele se importa com você, Ele se importa comigo, Ele se importa conosco, não apenas nas coisas grandes que nós imaginamos, mas Deus se importa conosco nas coisas pequenas também, nos mínimos detalhes. Em cada detalhe da sua vida, Deus se importa. Deus se importa. E Ele quer nos abençoar na integridade, na totalidade. E por último, em quarto aqui, honrar o rei. Isso é respeitar as autoridades, mesmo quando discordamos delas. Nós temos o direito de discordar de uma autoridade, de não pensar como ela pensa, de não aceitar aquilo que eles estão fazendo. Nós temos essa liberdade, nós podemos fazer isso, mas isso não significa que nós devemos faltar com o respeito. Não concordar é uma coisa, e desrespeitar é uma outra coisa muito diferente. Portanto, a liberdade cristã, igreja, ela se expressa no amor e no respeito. Quem teme a Deus sabe honrar os homens, mesmo em um mundo hostil. E nós sabemos que nós vivemos em um mundo hostil, em um mundo difícil. E é por essa razão que nós devemos viver a nossa vida em Cristo, para termos condições de honrar a Deus,
mas ao mesmo tempo honrar também os homens, que são imagem e semelhança de Deus. Nunca se esqueça disso. Os homens, os seres humanos, eles são imagem e semelhança de Deus. E por essa razão precisam ser amados, precisam serem valorizados, precisam serem acolhidos, precisam ser ajudados. E para concluirmos, meus irmãos, nós vemos aqui nesse texto que Pedro nos ensina que viver bem é evangelizar com as nossas ações. É disso que se trata esse texto todo, se fôssemos fazer um resumo numa frase. Esse texto está falando de que, quando nós damos um bom testemunho, quando nós vivemos em consonância com a palavra de Deus, nós estamos realizando o evangelismo com poder, o evangelismo com autoridade, um evangelismo onde o nome do Senhor é glorificado e pessoas são atraídas até Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando vivemos de maneira a glorificar ao Senhor dessa maneira e dessa forma, nós ficaremos como a igreja lá do primeiro século, que se reuniam, mas o texto fala o seguinte, que a igreja, ela caiu na simpatia de todas as pessoas de fora. Os que eram crentes tinham prazer em cultuar e estar na igreja. Mas aqueles que não eram crentes, aqueles que não estavam na igreja, conheciam a fama daquela igreja, conheciam os feitos daquela igreja, porque era uma igreja unida e que testemunhava com a sua vida, testemunhava com a sua identidade em Cristo Jesus. Então, um testemunho para as pessoas que não conheciam a Cristo era lá fora. Aqui dentro nós os conhecemos, aqui dentro nós nos vemos, mas lá fora o mundo nos vê. E por essa razão o texto fala que a cada dia o Senhor acrescentava àquela igreja aqueles que iam de se salvar. E tem muita gente aí fora que precisa ser alcançada por Cristo. Tem muita gente aí fora que precisa ser salva pelo Senhor. Então, igreja, muito mais do que sairmos às ruas entregando um folheto de evangelização, muito mais do que de repente fazermos assim um culto em praça pública, muito mais do que usarmos a nossa criatividade e fazermos alguma outra forma de evangelização, muito mais do que isso, que vai falar mais alto, o que vai gritar no coração das pessoas, é o nosso testemunho de vida para com essas pessoas. Nosso testemunho é o sermão que o mundo mais escuta. Portanto, lembre-se da sua identidade, lute contra o pecado interior, mantenha uma conduta exemplar, submeta-se às autoridades e viva a sua liberdade com temor e amor. A igreja primitiva conquistou o Império Romano sem espadas, sem poder político, sem mídia social, mas apenas com a santidade e as boas obras. Assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. É o que diz a palavra do Senhor no versículo de número 15. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos, igreja, em nome do Senhor Jesus, sermos influenciados pelo Espírito de Deus de tal forma que nós possamos estarmos enquadrados dentro da palavra que nós lemos, ouvimos e dessa mensagem que foi proferida nesta manhã para os nossos corações. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé agora neste momento.